Boa noite, meu nome é Joyce Pereira do Nascimento. Eu vim fazer minha apresentação do projeto de ensino. Eu sou aluna do curso de graduação da Uniaselv de Pedagogia. E a minha professora e tutora, na verdade orientadora, é a professora Bruna Aparecida de Almeida. Esse aqui é o próximo slide, não tem nada, é só sobre a Uniaselv. E aqui a apresentação, né, de novo ali, acadêmico, meu nome Joyce Pereira do Nascimento. É a disciplina que é o projeto de ensino. A área de concentração no projeto de ensino a gente não utiliza. E o tema é por uma pedagogia lenta no ensino fundamental. O tempo na relação entre docente e discente. Esse é o tema. Aqui é a parte das justificativas, né? A justificativa pessoal, que é a minha justificativa, partiu sobre... eu trabalho como segunda professora no estado, numa escola aqui do município, quer dizer, do estado, no município de Navegantes, como segunda professora. Então, eu acompanho diariamente ali, nas 4 horas que eu trabalho, como funciona e como é, né, a realidade ali no ambiente escolar, desde conflitos, tudo que acontece, eu tô ali presente, né? E o que me incomodava muito era a relação entre o docente e discente, né? Isso que me fez ter um ponto de partida, isso que me fez procurar a entender e pesquisar sobre esse tema, né? A justificativa social é que ela traz, essa pesquisa, né, ela traz como justificativa social o olhar, né, ela chama o docente e também todos os leitores a olhar com serenidade, ter um olhar sereno para a pedagogia, né, para o ambiente escolar e como a gente está tratando o nosso ambiente escolar, né, como que está sendo a relação entre docente e discente, se o tempo está interferindo, como ele interfere, o que ele contribui, o que ele implica. Essa é a justificativa social. E a justificativa científica, eu escolhi o Jaume Carbonell, que ele tem um livro Pedagogias do século XXI, foi o livro que eu escolhi para falar um pouco sobre esse tema, que ele aborda, né, esse tema, e o artigo da Branca Jurema Ponce, que ela também fala sobre esse tema, né, em seu artigo. E é isso, a parte das justificativas é essa. Aqui os objetivos, né? O objetivo geral busca problematizar ali como o tempo influencia na relação entre docente e discente numa escola, né, numa turma, na verdade, de ensino fundamental, nessa escola estadual aqui no município de Navegantes. E dentre esse objetivo geral, a gente tem 3 objetivos específicos, que são analisar o funcionamento das aulas e como os docentes lidam com o tempo para realizar suas aulas, identificar os pontos negativos e positivos em relação ao tempo para preparar as aulas, projetos, planejamentos, listar e analisar os problemas encontrados de ambas as partes, docentes e discentes. Esses são os objetivos. Aqui na introdução, né, eu falo um pouco sobre, com base ali no autor Jaume Carbonell, que ele traz sobre esse tempo, né, sobre o tempo corrido onde que a gente vive, sobre o que esse tempo corrido, essa correria do dia a dia, essa correria que a gente já está acostumado, né, já até está acostumado, nós como pessoas e também fora de ambiente escolar e também dentro do ambiente escolar, né, a gente carrega já com a gente essa correria do dia a dia, essa correria onde a gente não se tem tempo mais para nada. Então, eu trago um pouco sobre isso na introdução. Também como esse tempo, né,
dentro das escolas e também fora delas, como ele contribui e como ele contribui para as relações, né? E também para de uma forma negativa, como ele contribui de forma negativa nas relações entre docente e discente, né? Eu trago um pouco aqui sobre essa temática aqui na introdução. Também trago sobre o pensamento na perspectiva ali de o tempo, ele atrapalha muito pela questão de a gente estar tão acostumado com essa correria do dia a dia que a gente não consegue perceber o quanto a gente está adoecido, tanto nós como os docentes, mas também eles como, né, os discentes também, que acabam sofrendo também com essa realidade que a gente acaba passando para eles também, essa correria e a falta de que muitas vezes a gente não consegue entregar ou fazer tudo o que é pedido ali e já em relação a esse tempo que já é ofertado e que é corrido, né? Então eu falo um pouco sobre isso na introdução. Aqui na fundamentação teórica, o Jaume Carbonell, eu utilizei ele muito ali nas referências, pois nas citações, né? Pois ele fala muito sobre o tempo, que o tempo hoje em dia ele tá muito corrido, que é olho por olho, dente por dente, onde os professores, os docentes, desculpa, não têm mais tempo para realizar uma boa aula, um bom planejamento, pois há muitos desafios, né, que a gente vem carregando com a gente mesmo, pois somos muito cobrados, os docentes são muito cobrados a todo momento, em entregar logo, em fazer tudo correndo e somente entregar números e resultados, né? E não como forma de avaliação com um olhar sereno aos discentes e também como o governo, né, os gestores, as pessoas acima dos docentes também lidam com isso, né? Na fundamentação teórica, eu falo também, eu trago um pouco também a autora Jurema Ponce. Ela também fala sobre o tempo na relação entre docente e discente, como ele também é um vilão nesse ambiente escolar, só que ela puxa um pouco também sobre o currículo, onde ela traz possibilidades, né, em pesquisas ali nessa perspectiva de possibilidade de melhor funcionamento de aulas através de planejamento, de horários flexíveis para fazer o planejamento do docente, ambientes externos, onde possa, né, oferecer ambientes externos para a prática com os discentes. E ela também fala sobre um pouco sobre o olhar dos gestores, né, que os gestores também poderiam ter, de acordo com os docentes, uma forma mais de empatia mesmo com os docentes em ajudar a preparar as aulas, os planejamentos e também de uma forma geral, assim, ali no ambiente escolar para planejar e terminar ali a desenvolver a prática com os discentes, né? A fundamentação teórica aqui na metodologia. Essa pesquisa possui abordagem qualitativa do tipo exploratória e descritiva, pois ela foi analisada, né, e descrita, né, cientificamente as características ali do caso de maneira aprofundada. Aqui eu trago também sobre o Gil, que ele tem um livro que ele fala sobre os artigos, né, artigos e como desenvolveu esse tipo de trabalho, onde ele fala sobre isso, pois segundo Gil, 2002, página 41, essas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. E essa pesquisa também, ela é bibliográfica, né? Pois a gente utilizou o artigo e livros. E também foi com base também ali no estudo de campo, né? Porque a gente utilizou a entrevista, também uma entrevista, onde eu preparei questões para fazer entrevista com o docente e também com os discentes, né?
aqui nas considerações finais, eu vou trazer um pouco sobre as perguntas. Uma das perguntas que me marcou, eu fiz 3 perguntas para cada, para docente e para discente, e uma das que me marcou ali nas perguntas que eu fiz à docente foi que ela disse que o tempo realmente influencia muito na vida dela, desde na vida profissional e também como pessoal, pois ela tem 2 trabalhos, em 2 turnos ali ela trabalha em 2 escolas diferentes e que são de metodologias diferentes também. E ela explicou que acaba se divergindo ali as duas e acaba, tipo, trazendo problema na hora de elaborar os planejamentos de cada uma, pois uma interfere na outra, né? Só que são totalmente diferente ali o tipo de metodologia. Só que é muito cobrado também, é muito cobrado, tem que postar ali no prazo, no dia certinho, e acaba isso acontecendo muito rápido, tendo muito pouco tempo para planejar e para montar ali de fato o planejamento. E ela disse que isso influencia muito, pois já começa daí, se não tem um planejamento bom, ela provavelmente não consegue desenvolver uma boa prática, uma aprendizagem ali com os alunos, né? Então, ela relatou sobre isso, a pergunta que mais me marcou. E também, a pergunta também sobre, que eu fiz para os discentes também, foi uma delas que também me marcou muito com os discentes, eu perguntei para eles se eles fossem docentes, o que eles iriam fazer de diferente, o que eles iam fazer ali na aula, né? Em onde eles todos assim entusiasmados e contentes responderam que eles iriam fazer mais brincadeiras, que eles iriam mais para o ambiente externo, que eles queriam mais atenção e mais atividades lúdicas. Uns dois discentes também falaram sobre a escrita no quadro, que eles gostam muito dessa interação ali de a professora pedir para eles escrever alguma coisa ali no quadro. Uma também falou sobre mais aulas de português, outros falaram mais aulas de matemática, outros falaram mais aula de educação física, que foi a maioria dos estudantes falaram mais aula de educação física. Então foi uma pergunta que me marcou muito, pois a gente, nesse mundo corrido onde a gente vive hoje em dia, a gente não consegue ouvir as crianças, a gente não consegue ouvir elas. E muitas vezes passa despercebido, né? Pois se elas não conseguem se expressar, se elas não conseguem falar, a gente tem que ter esse olhar atento para eles, a gente tem que perceber, mesmo sem eles falar, mesmo sem eles mostrar, mas a gente tem que conseguir entender o que eles estão querendo passar, né? Através ali das suas atitudes. Então, a pedagogia lenta e serena, ela traz muito esse olhar tanto para os docentes e quanto para os discentes também, né? Que esses dois são muito importantes, têm um papel muito importante e, sem dúvidas, são muito importante, fundamental ali nesse processo de ensino-aprendizagem e no ambiente escolar, né? Pois começa tudo dentro de uma sala de aula. E com essas considerações eu pude também entender e aprendi muito com esse meu trabalho, onde eu desenvolvi realmente esse senso crítico, esse olhar sereno que eu possa ter, que quando eu estiver em frente a uma sala de aula, e isso me marcou muito, pois eu entendi realmente, né, de forma criteriosa ali na minha pesquisa, de acordo com os autores, e também na entrevista, que o tempo influencia muito, sim, na relação entre docente e discente. E na maioria das vezes, todos os conflitos e tudo que acontece dentro e fora também de sala de aula entre os docentes e discentes, sem dúvidas, é o tempo que influencia essas relações, né? Tanto positivamente quanto negativamente.
E aqui é as referências, que eu trouxe a referência aqui do Jaume Carbonell, que é sobre o livro, né, de Pedagogia do século XXI, que é o link da apresentação. E aqui eu trouxe uma imagem, né, com uma frase do Pequeno Príncipe, que é bem conhecida também. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Aqui é a fonte, né, onde eu tirei a foto. E eu trouxe essa mensagem, pois eu acho que combina muito com essa minha pesquisa. Pois a gente, como docente, tem um papel fundamental, né, na vida dos estudantes, e a gente realmente